Estamos de volta aqui para falar das modalidades doutrinárias do flagrante. Vamos lá. Essa parte é bem interessante, porque muita gente comenta muito, tem muita coisa escrita a respeito disso, e aí sempre fica a dúvida se um é lícito, se o outro é ilícito, o esperado é lícito, o preparado é ilícito. Então é preciso que se encontre um elemento que possa nos ajudar a compreender a essência dessas medidas, para que a gente não fique decorando o que é certo, o que é errado, e na verdade não tem como o nome do flagrante dizer se ele vai ser lícito ou se ele vai ser ilícito. Então não adianta falar que é esperado se de certa forma o policial provocou, tá? Então isso não vai fazer diferença para a gente. O que vai fazer a diferença realmente? Se o Estado, através da autoridade, independente de quem ela seja, ou através daquela pessoa que prendeu, que prendeu em flagrante, que pode ser qualquer do povo, se eles participaram de qualquer forma estimulando a prática do crime, de qualquer forma estimulando a prática do crime, esse flagrante não será legal. Repito, se a pessoa, autoridade ou não, participar da ação, participar daquele fato, estimulando de qualquer forma a prática do delito, esse crime, esse flagrante não será válido, tá? E pode chegar até ser considerado crime impossível, como a gente vai ver daqui a pouco. Então vamos lá. A primeira modalidade é o flagrante esperado. O que a doutrina traz para a gente sobre o flagrante esperado? A autoridade, ela não faz nenhum movimento, ela só sabe da informação. De repente durante a investigação se descobre que vai chegar um carregamento de armas, um carro vai passar a fronteira com drogas ou qualquer coisa parecida, vai chegar num voo, Então ali eles esperam, eles sem fazer movimentação nenhuma, estimular de nenhuma forma, eles fazem uma campana, eles fazem ali uma tocaia, eles fazem uma casinha para esperar que aquele fato avance até o ponto suficiente para eles efetuarem o flagrante, tá? Então esse é o flagrante esperado, em tese, um flagrante absolutamente válido, se não houver nenhuma participação de estímulo do agente policial. O segundo é o flagrante preparado. Nesse aqui, a autoridade provoca, a autoridade de certa forma estimula a prática do delito. Então ele, por força da súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Então aqui por própria determinação do Supremo Tribunal Federal, flagrante preparado, ele é um flagrante absolutamente ilegal. Vocês já viram, de certa forma, a colaboração já vi vídeos na TV, na internet, do policial que está ali com aquela pessoa, naquele constrangimento ali, pré-detenção, pegou a pessoa ali em flagrante por alguma situação, e a pessoa fala assim: poxa, me ajuda, me ajuda. Aí o policial assim: mas de que forma você quer que eu lhe ajude? O que você está querendo dizer com isso? Não, o senhor que sabe, veja aí de que forma eu posso lhe ajudar. O senhor está me oferecendo alguma vantagem? Pergunta o policial. Você está me oferecendo alguma coisa? Não sei, se o senhor está precisando de alguma coisa? Não, só me diz se o senhor estiver me oferecendo alguma coisa, o senhor fale que você está me oferecendo. Não, se o senhor quiser alguma coisa, eu lhe dou. Para eu lhe soltar? Então, você percebe, há um diálogo onde o policial está ali insistindo, está ali estimulando a pessoa a apresentar uma proposta de corrupção. Então, quando ele efetua ali, quando ele se encoraja, que ele faz a proposta e diz: tá bom, eu lhe dou aqui R$500, o senhor me liberta, o senhor está preso por corrupção, tal. Então uma conduta que, embora leve ali aquela autoridade que filmou aquela situação e ainda expôs nas redes sociais,
leve ela a uma condição até de admiração, por dizer assim, nossa, pessoa muito ética, muito séria, mas ele acabou de cometer ali um abuso, de certa forma, e o flagrante é absolutamente ilegal porque ele estimulou a prática do delito. A outra modalidade doutrinária do flagrante é o flagrante forjado. A autoridade cria elementos falsos, flagrante forjado. A autoridade cria elementos falsos para a incriminação. Olha o que está na Lei de Abuso de Autoridade, gente. Vai para a tela aí para vocês, artigo 23 da Lei de Abuso de Autoridade. Inovar artificiosamente no curso de diligência, de investigação ou de processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Pena de detenção de 1 a 4 anos. A parte que nos interessa é essa aqui, a fim de responsabilizar criminalmente alguém. O flagrante forjado é aquele que a autoridade vai criar indícios inexistentes. Ele vai ali plantar uma prova que não existia, droga, arma, dinheiro, enfim. Aquele fato não existiu, não teve nenhuma conduta por parte do suspeito, né? Mas ele cria aquela situação fática para criminalizar a pessoa. Isso, sim, está ali expressamente no artigo 23 da nova Lei de Abuso de Autoridade como crime, tá bom? Como crime. Flagrante retardado, diferido ou ação controlada, tá? Também chamado ação controlada. Essa espécie de flagrante, ela tem gerado muita polêmica. Ela tem duas previsões legais, na verdade tem na Lei de Organização Criminosa, Lei 12.850, está lá no artigo 8º, e também na Lei de Drogas, Lei 11.343, no artigo 53, inciso 2. O que significa ação controlada ou flagrante retardado ou flagrante diferido, né? Como está aqui, como você pode encontrar na doutrina. Isso também pode ser chamado de não atuação policial, como está mais ligado ali à Lei de Drogas. Toda autoridade, nós vimos, quando ele está diante da prática de um fato criminoso, ele deve, né? Nós vimos lá no dispositivo que fundamenta a prisão em flagrante, ele é obrigado a atuar para fazer cessar a lesão ao bem jurídico. Então ele é obrigado a prender aquela pessoa ali em flagrante. Mas, se ele, naquelas circunstâncias, avalia que não é o melhor momento ainda para prender, ele pode esperar, né? Ele pode ali diferir retardar a sua atuação para encontrar elementos mais concretos de prova que baseiem, que fundamentem aquela conduta até para uma futura condenação. Então ele vai ali esperar mais elementos de autoria, mais provas de materialidade para poder efetuar a prisão no momento que lhe parecer mais conveniente, para garantir e para lhe dar essa segurança dentro do processo. Vamos lá no artigo 8º da Lei 12.050, porque vai ter uma diferença bem interessante que vocês precisam conhecer. A Lei 12.850, artigo 8º, consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento, para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações. Agora,
o artigo 53, inciso 2 da Lei de Drogas, caput 53. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nesta lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido o Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios. 1. A infiltração por agentes de polícia, né, que aqui não é o caso. E 2. A não atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção, que se encontrem no território brasileiro com a finalidade de identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível. Olha aqui, responsabilizar o maior número de integrantes nas operações. Agora você vê que no caput de 53, ele dá ênfase à autorização mediante autorização judicial. Mediante autorização judicial. E no 8º, você vai ver que na Lei de Organização Criminosa não precisa de autorização judicial, mas a autoridade precisa comunicar à autoridade. Então há uma diferença gigantesca aqui que precisa ser levado em consideração. Eu já tive a oportunidade de atuar numa situação de não atuação policial na lei de drogas e nós tivemos êxito, porque a polícia que estava ali com a informação de que chegaria drogas no aeroporto, eles fizeram a campana, fizeram a espera, confirmaram a chegada da droga, né, mas não efetuaram a prisão. Eles perceberam que ali que o movimento era algo semelhante pela roupa que as pessoas vestiam, já era de madrugada, pela roupa eles levariam aquilo ali para alguma festa. E eles decidiram por conta própria seguir aquela pessoa que chegou com a droga e a pessoa que foi buscar. Então eles desembarcaram, entraram no carro, eles foram para uma casa e de uma casa foram para uma festa. Quando eles chegaram na festa, eles efetuaram a prisão de 17 pessoas em flagrante por conta dessa situação da não atuação policial. Eles foram inteligentes porque eles esperaram para identificar um maior número de integrantes daquela situação, para ter mais materialidade, para robustecer ali a investigação que eles fariam, mas eles esqueceram de um detalhe, eles esqueceram de pedir a autorização judicial para o caso. E aí, como é que isso se resolve, né? No próprio depoimento deles ali como condutores do flagrante, eles deixaram escapar que eles estiveram no aeroporto, porque eles sabiam que a droga chegaria no aeroporto. Foi quando nós pegamos o gancho e perguntamos, por que quando você viu que a droga chegou, você não efetuou a prisão em flagrante, como lhe é obrigado pela legislação? E ele respondeu com muita tranquilidade, com muita segurança, que eles esperaram o melhor momento para garantir que a responsabilidade atingiria o maior número de integrantes daquela organização. Então, obviamente, ficou configurada uma violação do artigo 53, inciso 2, do caput do 53 mais especificamente, porque não tinha autorização judicial. Esse procedimento, né, sofreu anulação, esses policiais eles acabaram sendo responsabilizados por isso, porque perceba, quando a pessoa ali decide por conta própria não atuar, ele prevarica, tá? Então, isso pode configurar tanto crime de prevaricação como crime de abuso de autoridade, e essa representação vai acabar indo para frente. Então, por um detalhe formal, é aquilo que nós falamos de tipicidade processual, se está na lei precisa ser cumprida, tá? Precisa ser cumprida a fórmula que regulamenta o tal do flagrante diferido, a não atuação policial. O que é importante que eu trago para vocês aqui, especialmente para os meus amigos e amigas
autoridades policiais que estão fazendo esse curso, que a gente já sabe que tem bastante delegado de polícia aí assistindo o nosso curso. Temos decisões judiciais, eu trouxe aí, está no material de apoio, decisões judiciais, tem aqui o recurso especial 13.56130, relator ministro Sebastião Reis, decisão de 2015, e tem um outro agravo regimental aqui em recurso especial, 11.84410 de São Paulo, do ministro Nefi Cordeiro, de 2018, que eles dizem o seguinte, eles dizem que dependendo da situação, dependendo da justificativa que vai se dar para aquela não atuação, né, para aquele retardamento do fato, a autorização judicial, a espera da autorização judicial pode causar a ineficácia da medida. Então há uma relativização sobre essa necessidade de autorização judicial. Isso é surpreendente porque é uma clara violação do que está expressamente descrito na legislação. Não pode o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, determinarem em decisão judicial que não precisa de autorização judicial se a lei está dizendo que precisa. Então, o Tribunal Superior não tem esse poder de legislar por estar usurpando aí uma atividade típica do Congresso Nacional. Mas, como se diz, nenhum direito é absoluto e é possível que dentro dessa ideia de relativização desses elementos da tipicidade do flagrante retardado, o tribunal tenha entendido dessa forma. Nós estamos nos posicionando nesse sentido de forma contrária a essa decisão judicial, mas eu posso dizer a vocês com muita tranquilidade que já está praticamente pacificado que isso é relativo, tá bom? Uma informação importante para quem atua aí na área policial, né, e uma notícia não muito boa para a advocacia, mas é importante que os advogados estejam atentos e aleguem isso nas suas petições, porque quem vai ter que provar que tem justificativa para relativizar isso é a autoridade que não cumpriu o que está disposto na lei, tá bem? Não atuação policial, flagrante retardado, diferido, forjado, preparado, esperado. A gente consegue aqui falar um pouco dos aspectos mais importantes dos flagrantes previstos na nossa doutrina, com a apresentação da jurisprudência. E aqui tem um outro ponto importante para a gente fechar essa matéria e passar para o nosso próximo tema. A Lei 12.850, ela é a lei de organização criminosa. Então tem acontecido na prática também da medida está sendo adotada por um crime que está previsto na lei de drogas, mas que a autoridade justifica que ele estava ali na investigação de uma organização criminosa dedicada à prática de crimes previstos na lei de drogas. Então isso, por si só, uma estratégia aí da autoridade policial que pode ser usada agora por você que está nos assistindo, mas óbvio que isso precisa ser real, isso precisa de fazer parte da realidade dos fatos, mas isso é uma boa justificativa também para a desnecessidade da espera de uma autorização judicial. Então, nesse caso, se a investigação estiver sendo realizada para apurar uma organização criminosa dedicada ao crime de tráfico de drogas, basta a comunicação à autoridade do plantão ali, no caso a autoridade do juiz de garantias que estará no plantão para apurar a legalidade daquela investigação. Beleza? Poderia ter sido feito nesse caso aí que nós citamos, né? Nesse caso que eu atuei do aeroporto. Nosso próximo tema, a gente já vai entrar aqui na fase judicial do flagrante. Então aqui só fazendo uma recapitulação bem rápida de uma visualização prática de como a coisa vai acontecer. A pessoa ali vai ser capturada, ela vai ser detida, vai ser levada
à delegacia, ela vai ser apresentada à autoridade policial, que vai ali agora se identificar como a autoridade que vai cuidar do caso, vai colher o depoimento do condutor, das testemunhas, da vítima, do acusado, vai fazer as comunicações em 24 horas à família, né, ao tribunal, ao juiz, ao Ministério Público, à defesa ou à Defensoria Pública, que se ele não tiver, né, e aí ele cumpre todo o formato constitucional que está com essa reforma da lei de abuso de autoridade, do pacote anticrime, que vai com certeza melhorar muito todo o nosso sistema de flagrante, tá bom? Então, a partir daqui, o delegado comunica o juiz e agora o juiz recebe essas peças e a gente inicia a fase judicial do flagrante, mais conhecida como a audiência de custódia. No próximo bloco, vou passar para vocês todas as informações doutrinárias e práticas de como atuar numa audiência de custódia. Até daqui a pouco.